que aconteceria se você confiasse em Deus com a mesma intensidade com que se preocupa com o amanhã? A ansiedade é um ladrão de alegria, mas o Senhor nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. A Bíblia não é um livro de regras, é uma carta de amor escrita pelo Criador para guiar seus filhos de volta para casa. Mergulhar na leitura bíblica é encontrar um oásis de paz no meio do deserto. É ouvir Deus dizendo que tudo vai ficar bem. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo quer ministrar algo profundo e transformador na sua vida hoje. Deixe que a graça divina envolva o seu ser. Esqueça os problemas por alguns instantes e permita que a sua alma seja alimentada por esta poderosa palavra que vamos ler. Dia 8, Gênesis capítulos 26 a 28. Gênesis capítulo 26. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai, Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: Ela é minha irmã. Teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens deste lugar podem matar-me por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Isaque estava em Gerar já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaque acariciando Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e lhe disse: Na verdade, ela é tua mulher. Por que me disseste que ela era tua irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que eu poderia ser morto por causa dela. Então disse Abimeleque: Tens ideia do que nos fizeste? Qualquer homem bem poderia ter se deitado com tua mulher e terias trazido culpa sobre nós. E Abimeleque advertiu todo o povo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: Sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai, Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: A água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: Agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali, Isaque foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus de seu pai Abraão. Não tema, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão.
Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Ficol, o comandante dos seus exércitos. Isaque lhes perguntou: por que me vieram ver, uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te fizemos, mas sempre te tratamos bem e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor te tem abençoado. Então Isaque ofereceu-lhes um banquete e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois, Isaque os despediu e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram falar-lhe sobre o poço que tinham cavado e disseram: achamos água. Isaque deu-lhe o nome de Seba, e por isso, até o dia de hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beere, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. Gênesis, capítulo 27. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa, que tanto aprecio, e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, e colocou-as em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com as peles dos cabritos, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho. Quem é você? Jacó disse a seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o Senhor me disse. Agora, assente-se e coma do que cacei, para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Então, Isaque disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai, Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaque perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me da sua caça para que eu coma e o abençoe. Jacó a trouxe e seu pai comeu. Também trouxe vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo.
Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: "Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem, e benditos sejam os que o abençoarem." Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: "Meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção." Perguntou-lhe seu pai, Isaque: "Quem é você?" Ele respondeu: "Sou Esaú, seu filho mais velho." Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: "Quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será." Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: "Abençoe também a mim, meu pai." Mas ele respondeu: "Seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você." E disse Esaú: "Não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou o meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção." Então perguntou ao pai: "O Senhor não reservou nenhuma bênção para mim?" Isaque respondeu a Esaú: "Eu o constituí senhor sobre você, e a todos os seus parentes tornei servos dele. A ele supre de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho?" Esaú pediu ao pai: "Meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai." Então chorou Esaú em alta voz. Isaque, seu pai, respondeu-lhe: "Sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo." Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: "Os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó." Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: "Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo. Porque perderia eu vocês dois num só dia." Então Rebeca disse a Isaque: "Estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver." Gênesis, capítulo 28. Então Isaque chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: "Não se case com mulher cananeia. Vá a Padã-Arã, à casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão." Então Isaque despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão, filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias,
foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então, Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. E agora, se a sua alma encontrou refrigério nestes minutos, não saia sem se inscrever no canal. O seu like ajuda a espalhar o amor de Cristo. Comente com toda a sua fé: Minha vida pertence a Deus. Continue conectado com o céu. Clique no vídeo que está na sua tela e receba a próxima instrução do Senhor para você.